Quem está chamando é o Rafael Medeiros, ao vivo, Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande. Rafa. Pois é, Trindade, estou aqui na Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande e quando a gente está aqui pode ter certeza que tem prisão de vagabundo. 3 criminosos de alta periculosidade, já tem extensa ficha criminal. Traz a foto desses 3 ou o vídeo desse trio chegando aqui na delegacia. Eles já estão presos, é Valdecir Júnior, Samuel Santana e também Sebastião Maciel. Mas o que esses 3 fizeram? Eles mataram e roubaram 2 pessoas aqui em Várzea Grande. Um deles é venezuelano, ele foi espancado até a morte e os bandidos só pararam de bater depois que a vítima parou de respirar. Quem vai trazer os detalhes dessa prisão para a gente ao vivo é a doutora Elaine Fernandes, titular aqui da delegacia. Doutora, eu fiz um pequeno spoiler, mas eu queria que a senhora explicasse para a gente. Um trio perigoso que não tem piedade e nem dó de ninguém. O intuito deles era roubar, mas para isso eles também mataram uma pessoa aqui em Várzea Grande. Fala um pouquinho como que agia esses 3 bandidos. Bom dia para a senhora. Bom dia. Foram 2 crimes bárbaros, 2 crimes brutais. Praticaram esses 2 latrocínios com requintes de crueldade. O primeiro latrocínio foi contra esse idoso de 68 anos, venezuelano. Esse idoso se encontrava com a mãe, também idosa na residência, 90 anos a idosa. E esses 3 meliantes, esses 3 vagabundos invadiram a casa, renderam a idosa, ameaçando-a de morte. Enquanto o Samuel rende a idosa pela frente da casa, que a senhorinha estava sentada, os outros 2 comparsas pularam o muro, invadiram a residência e renderam o idoso. Renderam o idoso para defender a mãe, meio que reagiu, né, absolutamente compreensível, em se tratando de uma idosa de 90 anos, e nesse momento eles amarram a perna do idoso e começam a sessão de tortura e espancamento. Espancaram o idoso até a morte, subtraíram uma quantia em dinheiro, um aparelho celular e outros pertences. Doutora, só um ponto, a mãe idosa de 90 anos chegou a ver o filho sendo espancado até a morte e eles só pararam o espancamento quando perceberam que a vítima não gritava mais. Queria que a senhora detalhasse isso para a gente. Essa idosa de 90 anos, ela fala que o filho a trouxe com muito esforço para o Brasil, para morar com ele. E ela só estava aqui há 3 semanas e teve que presenciar o filho ser brutalmente assassinado em sua frente. Ela fala que quando os meliantes empreenderam fuga, ela ficou com medo deles retornarem e trancou toda a casa e ficou ao lado do corpo do filho, esperando o dia amanhecer. E o relato dela é tão triste que ela fala que até ontem ela não tinha conseguido velar o corpo do filho e nem mesmo sepultá-lo, porque os bandidos subtraíram a documentação dele e por ele ter outra nacionalidade, o corpo ainda não havia sido liberado. Então você veja a brutalidade, a tragédia familiar que ocorreu. E eles não têm dó nem piedade, porque na mesma noite que eles roubaram e mataram esse idoso, eles invadiram outra casa de um outro idoso de 78 anos, também morador do bairro São Mateus, aliás, na mesma rua. Eles arrombaram o portão da casa do idoso, arrombaram a porta, invadiram, espancaram o idoso e subtraíram cerca de 30 mil em mercadorias e outros pertences da residência. Esse idoso, embora tenha 78 anos, ele ainda trabalha. Ao contrário dos vagabundos, ele ainda trabalha. E os vagabundos, além de terem espancado, ainda roubaram toda a mercadoria dele. Esse idoso se encontra hospitalizado, em estado gravíssimo e ainda aguardando pela UTI, correndo risco de morte. Doutora, esses produtos levados, eu queria que a senhora falasse o que esse trio alegou na delegacia. Eles tinham intenção de matar mesmo? Por que eles roubaram? Para quê? O que fizeram com esses produtos? Uma das vítimas perdeu mais de 30 mil em produtos, né? O que eles fizeram? Não seria para usar drogas não, né, doutora? Eles alegam que estavam na fissura pela droga
e que foram praticar esses arrastões aí no bairro São Mateus e que após trocaram por drogas. Inclusive a nossa equipe prendeu uma das receptadoras em flagrante. Na residência dela, considerada boca de fumo, foram apreendidos diversas mercadorias desse idoso comerciante. Doutora, fala um pouquinho do histórico desse trio. Não são três anjinhos, não. São bandidos conhecidos da polícia, que já foram presos e têm longos históricos criminais, né? O que vai acontecer com eles daqui para frente? Sim, eles já têm passagem, eles são frios. O que chama a nossa atenção é a frieza na fala deles. Já tem passagem, inclusive um deles, o Samuel, ele já se envolveu quando adolescente num roubo com espancamento de idoso. Então ele já tem esse histórico. Inclusive a própria mãe do Samuel afirma que quando ele chegou na residência dela com um corte no rosto, que ele foi lesionado. Acredita-se que no momento que a vítima reage, ele foi lesionado com um corte no rosto, e ela já supôs que ele tinha se envolvido com algum roubo, e quando ela ficou sabendo no dia seguinte dos latrocínios, ela fala que teve a certeza do envolvimento do filho com os latrocínios e que ela pediu a Deus para que ele fosse preso, porque ela teme ao próprio filho. Ela tem medo do próprio filho, porque embora ele passe a maior parte do tempo nas ruas, quando ele volta para casa, ele agride a própria mãe. Nossa, doutora, eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são os crimes que esse trio vai responder agora e daqui para frente. Eles seguem à disposição da justiça, vão passar por custódia. Queria que a senhora esclarecesse isso. Eles foram autuados em flagrante delito pelos crimes de associação criminosa, latrocínio consumado e latrocínio tentado. Foram encaminhados para audiência de custódia e nós esperamos que eles fiquem pelo menos um tempo guardados, porque eles não conseguem viver em sociedade. Doutora, ficou algo que a senhora queira destacar em relação a essas três prisões? Pode ficar à vontade. E eu acho que foi bem claro para quem está em casa a frieza e a crueldade desses três bandidos. Pode ficar à vontade aí para as considerações. Eles acabaram com duas famílias, na verdade. Eles ceifaram uma vida. A outra vítima se encontra ainda em risco de morte e nós temos a certeza de que outras vítimas irão reconhecê-los. Obrigado, doutora Elaine Fernandes, pelas informações ao vivo. 3 criminosos agora seguem à disposição da justiça. Traz a foto mais uma vez desses 3 bandidos: Sebastião Maciel, Valdecir Júnior, Samuel Santana. 3 criminosos de alta periculosidade, latrocidas. Um deles tem envolvimento com latrocínio desde quando era adolescente e a polícia está atrás de outras vítimas. O caso segue sendo investigado. Como a delegada disse, eles não têm dó e nem piedade. Invadiram a casa do idoso e espancaram ele até a morte na frente da mãe de 90 anos de idade, que dormiu ao lado do corpo, com medo desse trio voltar na casa e ainda matar ela. Ela ainda segue aí os trâmites para tentar sepultar o filho, já que os bandidos roubaram documentações dele, então ela segue toda essa burocracia para tentar dar um sepultamento digno para o filho. Como a delegada explicou, 3 vagabundos que mataram, roubaram para comprar drogas, entorpecente. E como a gente lembra, não vale sempre lembrar, que eu vou até pedir para a delegada voltar mais uma vez, só para a gente destacar, doutora, pessoas que compram produtos está incentivando esse tipo de crime que a gente acabou de falar agora. Inclusive teve produto recuperado na boca de fumo e receptador é bandido igual esses 3 latrocidas, né? Você que está com esse celular desse idoso, pode ter certeza que a sua mão está suja de sangue. Pode ter certeza que você está com essa energia desse latrocínio. Porque nem todos os materiais foram recuperados ainda, né, doutora? Então, como a senhora está explicando, ainda tem material, tem celular que não foi recuperado. E pode estar na mão de receptador. Com certeza está nas mãos do receptador, que é quem financia essa barbárie, esses crimes de altíssima violência.
Obrigado, doutora Elaine Fernandes, pelas informações ao vivo. Trindade, eu volto contigo, peço até desculpa, porque é revoltante uma situação dessa. Tomara que esses 3 vão parar atrás das grades depois da determinação judicial. Que situação, hein? Uma idosa de 90 anos.